Hoje está chovendo bastante aqui em Presidente Prudente e apesar de ser 8 da manhã, o tempo está bastante escuro e aqui dentro do carro mais ainda. Então eu vou tentar usar essa luz amarela aqui, ó, do carro para poder iluminar e a gente poder conversar. Bom, ontem na nossa reunião lá no apartamento da Patrícia, uma das coisas que a gente comentou que foi mais interessante, que guardei no meu coração, foi sobre a oração do Pai Nosso. E a gente estava falando a respeito de como Jesus ensinou seus discípulos a orarem. Se você for perceber, a oração do Pai Nosso, ela é uma oração concisa, resumida, ela não é muito delongada, ela trata de assuntos essenciais. E só isso já traz uma mensagem para a gente, de que para Deus o que importa não é o tempo que você passa orando, não é a quantidade de palavras que você pronuncia. Há pessoas que se jactam de ficar 2 horas por dia orando, 1 hora inteira por dia orando, especificamente se dedicando a isso. Eu não acho que você esteja errado. O errado é você se tornar arrogante, soberbo e ficar se vangloriando perante os outros por orar tanto tempo. Jesus ensina a orar ao Pai sobre aquilo que é mais essencial. Então é interessante que a oração de Jesus passa por aquilo que eu já falei em outras oportunidades, sobre o fato de que ele sempre ora por nós. É o nosso Pai, pelo nosso pão, não nos deixe cair em tentação e perdoa os nossos pecados. Mas é interessante também que ele vai abordar, primeiro, as questões relacionadas a Deus. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Isso é uma coisa importantíssima. A gente pensar que na relação com o Pai, nós somos os servos e não Deus. Nós somos quem querem fazer a vontade de Deus e não podemos tornar Deus naquele que quer fazer as nossas vontades. Isso é uma coisa extremamente importante para a gente não transformar a oração num supermercado, né? Onde eu vou e pego o que eu quero, ou acho que Deus pode e vai me dar qualquer coisa que eu pedir, independentemente da motivação, independentemente da necessidade daquilo na minha vida. Não é assim. A vontade de Deus deve estar acima de tudo, acima da minha vontade, dos meus sonhos, das minhas ambições. A vontade de Deus deve reinar sobre a minha vida, já que eu me entreguei a Ele, já que eu sou servo do seu amor, já que eu me submeti ao seu reinado. Então é o Rei quem vai tomar conta da minha vida, é o Rei que vai dizer para onde eu devo ir, o que eu devo fazer, e a vontade dele é soberana sobre a minha vontade. E é interessante que depois ele vai orar pelo pão. O pão como representação daquilo que eu necessito basicamente. É o pão nosso de cada dia. E ele diz, ore pedindo pelo pão de hoje. O pão de cada dia nos dê hoje. Amanhã eu oro pelo pão de amanhã. Mas hoje eu preciso orar pelo pão de hoje. Sem ansiedade quanto ao futuro. Confiando que o pão de hoje estará na mesa. Eu devo fazer tudo o que eu tenho para fazer. Eu tenho que lutar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que aproveitar as oportunidades. Mas crer que nesse processo todo a minha busca não será em vão. Haverá pão na mesa. Orar pelo pão é você orar pela necessidade mais básica. Tendo o que comer e com o que vestir, nós temos que estar satisfeitos. Não é orar pela luxuosidade. Não é orar pelas coisas supérfluas. Não é orar pelas banalidades, pelas futilidades. É orar pelo pão. E é orar pelo nosso pão, pelas nossas necessidades básicas. É orar pela necessidade
daqueles que se constituem como meus irmãos. Não é orar apenas pelo meu pão de cada dia. E ele vai dizer para a gente orar também por perdão. E novamente, essa é uma oração que traz um condicionamento. Porque é para Deus me perdoar de acordo com o perdão que eu libero para com os outros. Deus nos perdoa de acordo com o que a gente perdoa os outros. A nossa dívida é perdoada na medida em que nós também perdoamos as dívidas uns dos outros, as ofensas uns dos outros. E é por isso que Jesus ensina a orar: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Se a gente perdoa, seremos perdoados. Se nós não perdoamos, não espere que você seja perdoado por Deus nessas condições. E ele ora, ensina a orar para que o Pai não nos deixe cair em tentação. Porque nós estamos sujeitos a cair em tentação. Nós estamos sujeitos a todo tipo de queda, todo tipo de distorção, todo tipo de erro. Nós estamos sujeitos a todo tipo de tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito que nós temos já tem consciência da eternidade, mas a nossa carne continua flertando com as coisas passageiras da vida, e que muitas vezes se manifestam como coisas fúteis da vida, coisas que às vezes agregam valor do ponto de vista social, nos traz status, fama, reconhecimento, e a nossa carne flerta com essas coisas. Por isso, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do maligno. É a oração que Jesus ensina. Essa oração, ela me ensina milhares de coisas. Outra coisa que ela me ensina é que eu devo ser sincero, que eu devo ser verdadeiro para com Deus. Porque quando eu oro para que Deus não me deixe cair em tentação, eu estou reconhecendo que eu posso cair em tentação. Eu estou reconhecendo que muitas vezes eu caio em tentação. Eu estou reconhecendo que todos os dias há uma luta travada, a fim de que eu desejo com todo o meu coração não cair em tentação. Essa oração me ensina a reconhecer que eu sou falho, de que eu tenho a necessidade de que alguém me ajude a não cair em tentação, de que sozinho eu não dou conta da realidade, de que sozinho eu não dou conta de enfrentar as tentações e sair delas ileso. Sozinho eu não dou conta. Eu preciso de uma força externa a mim. Eu preciso da manifestação da bondade de Deus me ajudando no processo. A oração do Pai Nosso me ensina a orar na consciência de que eu estou lidando com o Senhor de toda a terra. De que qualquer tipo de fingimento, em qualquer nível, qualquer tipo de religiosidade, de ritualismo diante do Deus que é eterno, é vã repetição. É tempo perdido. Como orar àquele que já conhece o coração, ou que já conhece as minhas palavras antes mesmo de elas virem à boca? Só dá para falar com Deus, com um Deus que sabe essas coisas, orando com sinceridade, orando com transparência. Porque qualquer coisa que venha a macular a minha oração, qualquer tentativa de enganar a Deus, não passa de auto-engano. Porque Ele é Deus. Ele conhece todas as coisas. E Ele sabe, inclusive, quando a gente é sincero.
É possível passar 3 horas de oração e não orar. É possível ficar 5 horas falando com o invisível sem estar orando coisa alguma. E é possível que em 2 segundos você dê um suspiro. Ou então uma lágrima caia do seu rosto. Uma expressão simples e singela dizendo: tem misericórdia, Senhor. Pode ser que isso seja a mais bela das orações naquele momento, onde você está marcado pela dor, pela tristeza, pela angústia, pela busca da ajuda de Deus na sua vida. A oração do Pai Nosso pode ser ainda mais aprofundada, mas dentro do que nós já falamos ontem, já dá um conteúdo que fortalece o nosso espírito e que guia a nossa caminhada no que tange a oração. Orar ao Pai é orar ao Deus do universo, que conhece todas as coisas. Por isso, ore e ore com confiança, sabendo que não é o método de oração que você usa que vai surpreender a Deus. O que Deus espera de você é simplesmente você, sua sinceridade, o seu coração, tal como ele é. Não imite ninguém. Não torne a oração um método, uma máquina. Não é assim que Jesus ensinou.